A gente vai, claro, fazer uma entrevista importante agora aqui no CNN 360. A gente vai conversar com uma personagem que vem como candidata aqui em São Paulo a deputada federal. É uma pessoa de expressão nacional, foi a personagem de proa da última eleição em 2018. Nesse momento, vem de novo em 2022 com a missão de colocar de pé uma bancada robusta para o partido que ela ajudou a criar e também, claro, a reorientar aí as alianças no cenário nacional diante dessa polarização que está espelhada agora na pesquisa Quest aqui em São Paulo, Lula e Bolsonaro. A gente tem a honra de conversar aqui com a pré-candidata a deputada, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, ex-candidata à presidência da República, currículo imenso, conhecida no mundo inteiro. Marina Silva dispensa mais apresentações. Muito boa tarde, candidata. Um prazer recebê-la aqui no CNN 360. Você me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Boa tarde a todos vocês. Bom voltar a conversar aqui com a CNN. Marina, vamos conversar um pouco, partindo aí do que está em discussão hoje lá em Brasília, a toque de caixa, essa chamada PEC Kamikaze, PEC dos benefícios. Quero saber que nome você dá a esse projeto que na prática vai injetar um volume abissal de dinheiro na veia dessa base social aí do PT, dos partidos dos partidos que apoiam a candidatura do ex-presidente Lula, entre quem ganha então até 2 salários mínimos, que é onde Lula está garantindo uma dianteira forte, inclusive no estado de São Paulo. Qual é o potencial que esse projeto, sacado da cartola pelo governo Jair Bolsonaro, tem de mexer no jogo eleitoral, segundo sua avaliação? Bem, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem uma situação que é muito difícil no nosso país, que vem se agravando. O Brasil voltou para o mapa da fome e esse processo foi agravado terrivelmente no governo Bolsonaro. É claro que a pandemia tem uma incidência sobre isso, mas o governo Bolsonaro, que desarticulou políticas sociais propositadamente, fez com que essa situação hoje nos levasse a um quadro do Brasil voltar para o mapa da fome e de termos 33 milhões de pessoas vivendo numa situação de penúria, além de mais de 100 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, nós temos o agravamento de uma situação. É claro que as pessoas vulneráveis precisam de socorro, mas o governo está fazendo isso de forma puramente eleitoreira. É lamentável que a fome, que não vai terminar depois das eleições, esteja sendo tratada com, enfim, uma data para terminar os investimentos na área social, e a gente sabe que as pessoas vão continuar vivendo a mesma situação de vulnerabilidade. O correto no nosso país é ter políticas estruturantes de transferência de renda, com programas articulados de inclusão produtiva e olhando para outros setores, que faz com que a gente possa combater a pobreza de forma estrutural. Esse governo fabrica os pobres, as pessoas em situação de vulnerabilidade, depois ele tenta usar essas mesmas pessoas para poder ganhar voto. Marina, eu entendo e acho claro, né? É a crítica que cabe, né? Por conta da proximidade com a eleição e porque tem um prazo de validade, digamos assim. O projeto, se você chegou agora, ele vale até dezembro, é como o governo estipulou e como está sendo votado agora na Câmara dos Deputados. Agora, a oposição ficou meio num mato sem cachorro. Por quê? Porque vai votar a favor e precisa fazer a crítica. De novo, né? Como é que fica para o eleitor entender aí que essa mão, essa ajuda que está chegando, como é que a oposição explica? Olha, eu apoiei, mas veja bem, não é tão bom assim e não resolve o seu problema. Cria um problema, no mínimo, de discurso, não? Bem, em primeiro lugar, eu vou falar aqui por mim. Eu sempre defendi políticas sociais que atendam as pessoas que estão em situação de penúria. É muito difícil você ter um filho e não ter o que dar para ele comer no dia, enfim, seguinte ou até mesmo em cada dia. Então, as políticas estruturais, elas são continuadas. Esse governo, a crítica que tem que fazer é que durante a pandemia, quando todos estavam debatendo a necessidade de que se tratasse o problema da fome, da perda do emprego, da vulnerabilidade como uma questão emergencial, deu muito trabalho para convencer o governo para fazer isso. Depois,
o Congresso peitou essa discussão, conseguiu aprovar a renda emergencial e agora o governo quer decretar, né, quis decretar emergência, quando lá atrás ele era contra. Na verdade, o problema deve ser tratado de forma continuada. As pessoas estão votando porque elas, desde sempre, têm compromisso com os mais vulneráveis. Não vamos nos esquecer que os programas de transferência direta de renda foram criados bem anterior ao governo Bolsonaro. O Bolsa Família foi criado durante o governo Lula e nós já tínhamos políticas dessa natureza que vinham sendo testadas em municípios, em estados, quer do PT, quer do PSDB. O governo Bolsonaro sempre atuou na contramão de tudo isso, e ele está fazendo isso por uma questão eleitoreira, e tem data para terminar, em dezembro. E, no caso, as pessoas que estão criticando essa postura eleitoreira acham que as políticas sociais devem ser continuadas como vinham sendo tratadas em governos anteriores. Deixa eu trazer para cá os meus colegas. Claro, eu vou começar, todo mundo quer falar com a Marina Silva aqui no CNN 360. Eu vou começar trazendo o Yuri Pita. Se você chegou agora, a gente está ouvindo ela, que é pré-candidata a deputada aqui por São Paulo. Enquanto o Yuri está chegando, eu já deixo uma provocação. Marina, tem chance dessa posição mudar? É possível que o eleitor veja você ainda como vice na chapa de Fernando Haddad, ou agora a candidatura a uma vaga na Câmara dos Deputados ela é inamovível? Nós estamos trabalhando com aquilo que foi o processo da rede, juntamente com diferentes segmentos da sociedade que entendeu que deveria voltar para o Congresso Nacional. É uma questão estratégica. A demolição das políticas sociais, das políticas ambientais, de defesa dos direitos humanos, de saúde, educação, está acontecendo no Congresso Nacional. Em função disso, a minha decisão de sair candidata a deputada federal por São Paulo, hoje eu estou na condição de pré-candidata, e estou procurando ajudar da melhor forma possível a que o Haddad possa ser vitorioso nessa aliança que a gente construiu, Rede, PV, PCdoB, PT e agora PSB. Foi um esforço muito grande que foi feito por todos nós, juntamente com o candidato, o PSOL participa muito fortemente desse processo. O Boulos abriu mão da sua candidatura ao governo do Estado de São Paulo, por compreendermos que é fundamental que se tenha uma alternância de poder aqui no Estado de São Paulo. E, obviamente, que eu me somo a esse esforço como pré-candidata a deputada federal e de uma forma muito tranquila, porque o Fernando está tentando fazer uma construção que ajude a que essas forças que tiveram que abrir mão de suas candidaturas venham a compor, né, no processo agora da finalização dessa chapa. Né? O vice, obviamente, que todos torcemos que tem aí o melhor desdobramento. Yuri, com você. Obrigado, Dani. Boa tarde, Marina. Prazer falar novamente com a senhora. Vou seguir nessa mesma trilha que a Dani falou sobre a vice de Fernando Haddad. A gente sabe que Fernando Haddad gostou muito, quis muito, trabalhou muito para que o seu nome estivesse ao lado dele nessa chapa. O que está se desenhando? Fernando Haddad, candidato a governador, Márcio França pelo PSB, candidato ao Senado. E aí, na vice, qual é a importância ou o simbolismo ou a necessidade, a obrigação de uma chapa vinculada à esquerda ter também uma mulher como vice ou um homem? Isso faz diferença? Ter alguém que tenha representatividade também entre os negros, como é o teu caso, ou não? Ou as contingências políticas, os acordos, a construção política que for a mais necessária deve predominar, e esse simbolismo de ter também a representatividade do gênero feminino, da cor de pele preta, faz diferença numa chapa capitaneada por um partido como o PT e por um candidato como Fernando Haddad? O esforço para que se tenha uma mulher na vice do Haddad, ele permanece. O esforço para que essa diversidade esteja representada numa candidatura majoritária, ele permanece. Obviamente que essa construção passa também por uma série de outros mecanismos, mas, do meu ponto de vista, isso é uma prioridade, eu me esforço nessa direção. Tenho certeza que o Fernando está buscando ali, com muita capacidade de mediação, tornar viável essa possibilidade. É uma dívida histórica que se tem com a participação das mulheres nos processos de comando na política.
não é? O povo preto precisa estar representado pelas causas que eles representam, pelas causas que eles se mobilizam e, principalmente, pelas causas que nos são necessárias de serem reparadas. No estado que é considerado o estado mais rico da nossa federação, você vê, nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. A maioria dessas pessoas são pessoas pretas, a maioria delas são mulheres, chefes de família, e tudo isso é motivo de muita sensibilidade, não é? Não é uma questão só de contemplar em função de um aspecto, é porque estruturalmente é preciso que se faça um processo de reparação para com esses segmentos da sociedade brasileira que são minorizados, que na verdade nós somos maioria, as mulheres são maioria, o povo preto é maioria, mas nós somos minorizados porque a representação que temos, seja no Congresso Nacional, no Executivo ou em qualquer que seja o segmento de tomada de decisão, é aquém daquilo que é a nossa quantidade, a nossa qualidade e as nossas possibilidades. Deixa eu trazer do Rio de Janeiro, Leandro Rezende. Marina Silva é pré-candidata a deputada por São Paulo, mas é um nome de estrutura, estatura nacional, ouvida pelo Brasil inteiro já há pelo menos 2 eleições nacionais, e é por isso que a gente trata ela como que ela é, uma personagem conhecida no Brasil inteiro. Leandro do Rio, com você, querido. Obrigado, Dani. Marina, obrigado por estar conversando conosco. Eu queria colocar uma outra discussão aqui, para além da disputa eleitoral, que é os desdobramentos da morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Eu estive lá no Vale do Javari na semana passada e fiquei muito impressionado com o relato dos indígenas que se sentem muito ameaçados de morte ainda na Amazônia. A senhora sabe da presença do crime organizado por lá, do tráfico de drogas e conhece a região muito bem. Queria te perguntar, objetivamente, Marina, tem salvação? Porque, pelo que eu vi ali, eu fiquei muito assustado e todas as pessoas ali também numa falta de esperança muito grande. Tem salvação para o crime, para a presença do crime nessa região? Com certeza tem. E é muito bom que esse tipo de trabalho que você fez na própria região, de fazer o contato com as pessoas, ver a gravidade do problema, a situação dramática em que se encontra uma das regiões mais estratégicas para o planeta, isso traz para as pessoas esse sentido de realidade que nem sempre a gente consegue transmitir. Agora, tem sim solução. E a solução é ter a presença do Estado. A solução é dedicar os orçamentos necessários para que as políticas públicas voltadas para ordenamento territorial e fundiário, combate ao desmatamento, demarcação das terras indígenas, desintrusão dessas áreas, não é? Órgãos como a FUNAI, como o Instituto Chico Mendes, como o IBAMA, o próprio INPE, eles precisam ser cada vez mais fortalecidos com orçamentos, com pessoas tecnicamente preparadas para poder fazer esse trabalho. E, obviamente, que aí tem que ter uma combinação entre o trabalho da Polícia Federal, sobretudo trabalhando com inteligência, o trabalho dos governos dos estados e os órgãos de proteção aos indígenas e ao meio ambiente, para que a gente possa se assenhorar do território. Hoje o problema é a falta, a ausência do Estado, aonde o crime organizado, seja o tráfico de drogas, de armas, seja a questão do garimpo ilegal, ou mesmo a questão da pesca ilegal e exploração de madeira. Você vê que é um cruzamento de muitas atividades criminosas, né? E uma tarefa fundamental para resolver o problema: tirar o Bolsonaro do poder. Essa é a missão de todos os brasileiros que têm compromisso com a democracia e com a proteção da Amazônia, dos povos originários. Porque não adianta nada a gente, às vezes, até se sensibilizar e continuar votando em quem diz que não vai demarcar 1 centímetro de terra indígena, em quem cortou o orçamento do Ministério, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, de quem desmontou as equipes que faziam o trabalho e de quem enterrou o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, que funcionou. Quando eu digo que tem jeito, é porque a gente já fez isso. A gente já conseguiu reduzir desmatamento em 83% por quase uma década. A gente conseguiu criar 25 milhões de hectares de unidade de conservação de 2003 a 2008.
A gente conseguiu colocar 725 criminosos na cadeia durante esse período. É possível fazer, mas é uma ação combinada entre diferentes ministérios, parceria com os governos estaduais, né, e, sobretudo, trabalhando com inteligência. Não é fazendo, né, pirotecnia, dizendo que o Exército está lá, expondo, inclusive, o Exército para atribuições e competências que ele não tem. Eu, quando fui ministra, trabalhei com o Exército Brasileiro, o COTÉ me dava suporte nas operações e, principalmente, suporte logístico. Corretamente orientados, cumprindo com a sua função, é possível, sim, a gente tomar conta do território e, de fato, assegurar a soberania do Brasil sobre o nosso território. Esse discurso de soberania, entregando a Amazônia para o crime organizado, é hipocrisia. Essa é a pior forma que se tem de defender a soberania do Brasil. Essa hipocrisia está entregando o Brasil para o crime organizado. Fala forte dela, Marina Silva. Leandro, já volto com você. Preciso ir a Brasília falar com a Renata Agostini, que também traz aqui a contribuição dela para essa conversa. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Marina Silva está aqui conosco no CNN 360, fazendo uma análise bastante ampla da conjuntura no Brasil. Só agora, Marina, porque aqui a gente joga em todas as pontas, está em discussão no plenário já da Câmara dos Deputados o requerimento para dispensar aí o intervalo regimental. O regimento diz que para a votação de uma PEC você precisa ter um intervalo entre as sessões, exatamente porque precisa ser uma decisão mais maturada, né? Esse é o espírito da norma. Nesse momento agora o plenário analisa a dispensa desse intervalo regimental para poder votar a PEC das benesses, a PEC kamikaze, essa que vai despejar 40 bilhões de reais na população mais vulnerável do Brasil a 3 meses da eleição. O governo quer votar hoje e aprovar hoje, é isso que está acontecendo agora na Câmara. Renata, com você. Obrigada, Dani. Boa tarde, Marina. Bem, Dani está lembrando dessa votação importante aí, vai colocar um caminhão de dinheiro a poucos meses da eleição. A população precisa, mas isso tem um efeito eleitoral. Eu conversava mais cedo com o senador Randolfo Rodrigues, do partido da senhora, que está na campanha do presidente Lula, e ele falava dessa expectativa de que com esse pacote Bolsonaro avançar, e ele dizia que era era um momento de um chamado à reflexão, inclusive de outras candidaturas do campo democrático, porque com essa perspectiva dessa diferença entre Lula e Bolsonaro, ela se tornar menor, Bolsonaro, ele falava do caráter mais agressivo de Bolsonaro aflorar. Queria pegar esse ponto. A senhora vê espaço para a convergência de outras candidaturas ainda no primeiro turno, como o de Ciro, e a senhora tem sido ainda bastante cobrada de fazer apoios mais enfáticos a Lula, ainda que o seu partido esteja com o PT. A senhora fará isso, uma defesa mais enfática de Lula? Eu acho que a gente tem que fazer uma defesa enfática da democracia, uma defesa enfática da recomposição dos fluxos democráticos, das políticas públicas, inclusive de combate às desigualdades sociais, e quem está fazendo isso já está contribuindo para derrotar o Bolsonaro. Obviamente que eu estou aberta, como tenho dito o tempo todo, em todas as entrevistas que dou, aberta ao diálogo, e é um diálogo que está se dispondo em cima de propostas, em cima, inclusive, de uma visão de país que deve considerar, né, uma autocrítica da nossa parte, do campo democrático, de por que aflora o Bolsonaro depois de tantos anos de PT e PSDB no poder, e que sinais foram dados e esses sinais não foram vistos. Uma agenda que tem a ver com a agenda do desenvolvimento sustentável, uma agenda que tem a ver com a ideia de que nós queremos não é só derrotar o Bolsonaro, é derrotar o bolsonarismo, o que nós queremos não é simplesmente dizer que foi um partido que ganhou, mas que foi o povo brasileiro que ganhou, que foi uma articulação poderosa, defendendo democracia, políticas públicas, autonomia dos poderes, que ganhou a eleição até para que a gente possa governar. Eu estou aberta ao diálogo e me disponho, né, a fazer esse diálogo. Agora, a campanha que está sendo feita a favor da democracia ela é potente, tomando todos nós, não é, numa visão de suplementariedade. Eu tenho muito cuidado quando, às vezes, a gente procura um bode expiatório, né, em relação a
uma possível vitória do Bolsonaro, que eu espero em Deus e no povo brasileiro que isso não aconteça. Por que que eu fico receosa? É porque na democracia a gente tem que aprender a conviver com os diferentes. É uma eleição em 2 turnos. E os partidos, os projetos políticos do campo democrático têm o direito de se colocarem também. A Simone Tebet, o Ciro Gomes, enfim, aqueles que estão nesse campo. E por que que nós temos que ter esse cuidado? Porque a eleição ela é prevista em 2 turnos. Nós temos que criar espaço de conectividade para, no segundo turno, podermos estar todos juntos em defesa da democracia, dos mais vulneráveis, em defesa de um novo ciclo de prosperidade para o Brasil. Eu defendo, inclusive, que o futuro governo do campo democrático ele seja um governo de uma característica de transição. Quando a gente fala de governo de transição, existem algumas pessoas que acham que você está propondo que seja um pequeno espaço de tempo. Não, isso é a natureza do governo. Quem vai decidir? Quem é que vai fazer essa transição? Se é o PT, se é o PSDB, se é o MDB? Isso quem decide é o povo. Mas não é algo que se resolve da noite para o dia. O fundamental é que, nesse momento, estejamos abertos a entender que a derrota do Bolsonaro não será fruto da ação de um partido ou mesmo de alguém que vai salvar a nossa prática. Isso é fruto de um povo, nos seus diferentes segmentos, trabalhadores, mulheres, empresários, juventudes, como a gente está vendo aí na pesquisa, que aliançaram, né, pelo ideal da democracia e por tudo isso que nós já falamos aqui, não vai permitir que o Bolsonaro tenha mais 4 anos, porque mais 4 anos é acabar com o Brasil. Gente, nós ouvimos aqui a pré-candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, Marina Silva, que foi senadora, candidata à presidência da República por 2 eleições, ministra do Meio Ambiente. Vou voltar para cá para poder me despedir da Marina no telão. Ministra do Meio Ambiente com trabalho reconhecido mundo afora. Marina, muito obrigada pela entrevista, pela conversa aqui sobre todos os aspectos que a gente pôde explorar. Até a próxima, portas abertas. A gente vai seguir acompanhando o seu trabalho, claro. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.